gostaria de continuar falando da palavra de Deus. Queria que você abrisse a palavra do Senhor em João, versículo 1 e 2. João 3, versículo 1 e 2. E o título dessa mensagem é O Poder Atrativo de Jesus. E não foi coincidência não, porque no Espírito Santo e no reino de Deus não há coincidência. Deus verdadeiramente, Ele fala aos nossos corações, o poder atrativo de Jesus. Quando Deus escolhe alguém, não há barreira religiosa que possa impedir o poder atrativo de Jesus. Nós temos falado aqui sobre graça irresistível, que quando Deus ele escolhe alguém, não há como resistir o seu poder. O texto diz que havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. E ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Quem era Nicodemos? Nicodemos, primeiramente, ele era um judeu. E um judeu, desde criança, ele aprende a ler com a Torá. Todo menino judeu, ele é doutrinado pelo Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. No versículo 4, diz que também Nicodemos, ele era um ancião, ele era um homem já idoso, maduro, até ele diz velho. E todos nós sabemos como é difícil um religioso, um homem idoso, alguém mudar a sua cabeça. É alguém encrascado, difícil de mudar. Nicodemos, ele era um homem, um ancião, um religioso, alguém devoto, difícil de mudar os seus costumes, os seus valores e a sua religião. O texto também diz que Nicodemos ele era um fariseu e um líder religioso entre os judeus, um mestre da lei, alguém que era responsável para ensinar os mais novos. Os fariseus, eles criam na Torá, nos escritos, nos profetas, e eles guardavam a lei de Deus, eles estavam debaixo da aliança de Moisés. Os fariseus também eram guardiões da lei, eram responsáveis por defendê-la contra toda ameaça que vinha contra aquilo que eles ensinavam. E Nicodemos era um desses homens, ele tinha que defender a lei judaica contra tudo que se levantasse contra a lei de Deus. O texto também diz que ele era alguém importante, alguém de destaque, alguém que era reconhecido e tinha um bom nome entre os judeus, ou seja, ele era um modelo, um exemplo, alguém a ser seguido. Exatamente por isso, ele tinha prestígio, ele era um padrão a ser seguido entre os judeus. E sendo judeu, Nicodemos, ele provavelmente orava 3 vezes ao dia, virado para o templo. Ele jejuava 2 vezes por semana, guardava os sábados, fazia os seus sacrifícios e dava o dízimo de tudo que possuía. No mundo de hoje, Nicodemos ele seria um excelente crente, mas ninguém poderia falar uma vírgula de Nicodemos. E ele seria um bom crente, alguém que seria um crente nominal, frequentador dos cultos de final de semana, alguém que faz as suas caridades, que dá o seu dízimo, e principalmente, ele não dá trabalho para o seu pastor. Oh, crente maravilhoso! Meu Deus, qual pastor que não quer um Nicodemos na sua igreja? Nicodemos era o cara, alguém reconhecido, um mestre da lei, que guardava e conhecia os mandamentos, os profetas, a Torá, que fez tudo de acordo com os costumes dos judeus. Por outro lado, naquela região, Jesus começou a pregar e a dizer:
arrependei-vos, porque o reino de Deus é chegado. Jesus ia por todas as partes, por todos os povoados, e ele pregava o evangelho do reino, as notícias da salvação, para todas as pessoas por onde ele passava. E a missão de Jesus era direta. Ele era a própria mensagem. E ele veio para buscar e salvar aquilo que se havia perdido. Jesus, ele veio para dar a vida por favor de muitos. E ele começou a pregar e a dizer, e as notícias sobre Jesus se espalharam para todas as regiões. Começaram a se falar relatos como: os cegos veem, os surdos ouvem, os paralíticos andam, os endemoniados são libertos. Esse era o assunto do momento. Todos comentavam sobre este Jesus, que vinha com seus ensinos estranhos, mas ele operava milagres maravilhosos entre o povo. E multidões vindas de todas as partes eram atraídas por Jesus. A gente vê nos evangelhos, muitos ouviam e iam seguir o Senhor, porque queriam ser curadas, libertas, salvas, e multidões iam ao encontro do Senhor. E essas notícias logo se espalharam entre todos, e não somente entre o povo, mas também lá no Sinédrio, entre os líderes religiosos. Com toda certeza estava havendo um burburinho entre eles, entre os religiosos. E as notícias que chegaram aos ouvidos dos líderes eram: olha, tem um tal de Jesus, um homem, perturbando a paz de Israel. Ele tem ensinado coisas diferentes dos nossos costumes. Multidões têm seguido e têm sido atraídas até Jesus. Ele tem ensinado coisas diferentes da nossa lei. Nós precisamos imediatamente pará-lo. Temos que parar esse homem. Temos que dar um jeito de pegá-lo e paralisá-lo. Mas o texto vai dizer que Nicodemos foi diferente de todos aqueles religiosos. Todos os saduceus, sacerdotes, os fariseus, eles estavam reunidos, conspirando. Quem é esse Senhor? Quem é esse Jesus que está pregando? Multidões estavam indo e eles cheios de inveja. Temos que pará-lo. Mas o texto vai dizer que, diferente de todos esses fariseus, Nicodemos, ele foi um homem diferente. Nicodemos começou a observar Jesus. E ele com certeza observou Jesus durante algum tempo. Nicodemos, ele começou a observar os feitos poderosos de Jesus, os milagres que Jesus realizava. E ele começou a observar e aquilo começou a inquietar o seu coração. E ele falou: ninguém pode realizar sinais assim miraculosos se o Senhor não for com ele. E ele começa a observar e ele fala: como assim? Eu não estou entendendo. Eu nunca vi algo na nossa história. Eu já vi, sim, os profetas, Elias, Eliseu, milagres maravilhosos, mas nada tão poderoso assim. Isso com certeza deve ter criado uma crise interna sobre Nicodemos. Os ensinos de Jesus, as palavras do mestre também mexeram com Nicodemos. Jesus ensinava com autoridade. Ele ensinava com poder e compaixão. Jesus, através dos seus ensinos e milagres, estavam transformando a vida das pessoas. E a pergunta de Nicodemos, então, eu posso imaginar, começa a crescer. Como pode, o texto vai dizer no versículo 2, como pode alguém fazer algo assim se o Senhor não for com ele? Com certeza, Nicodemos, como um fariseu que conhecia a lei e os profetas, ele deve ter ido para os escritos, ele deve ter pesquisado, ele deve ter olhado de onde Jesus vem, né? O Messias, quem era, que ele nasceria em Belém, que viria de forma simples e faria milagres e prodígios, e com certeza essa inquietação começou a crescer dentro daquele homem, daquele religioso, daquele homem que era uma referência naquele tempo. Eu posso imaginar que Nicodemos deve ter perdido o seu sono. E eu não sei quanto a vocês,
Mas eu, quando eu perco o sono com ansiedade, com uma ideia, eu fico virando para um lado, eu viro para o outro, eu fico me revirando para lá, eu fico me revirando para cá, e aquela ideia não sai da minha cabeça. Eu falo, nossa, que legal, ou vem algo de Deus. Quer ver, amados, quando eu saio no domingo à noite, e eu vejo um culto desse poderoso, eu não consigo dormir. Fico mexendo na internet. Eu acho que eu sou o melhor fã dessa igreja, né? Fico olhando todas as stories. Que legal. Eli. E eu começo a adorar junto, porque isso, cara, mexe muito com a gente. Eu fico ansioso. E aí eu fico virando para um lado, eu fico virando para o outro. E a minha esposa ama. Ela ama, meu Deus, ela ama, né? De vez em quando ela fala assim, amor, eu quero dormir. Vai para o escritório, me deixa aqui. E com certeza, amado, algo entrou no coração de Nicodemos. Ele deve ter virado na sua cama para um lado e para o outro muitas vezes. E essa pergunta começou, mas ninguém pode fazer isso. Eu nunca vi algo assim. Os ensinos deles são diferentes. Eles mexeram comigo. E ele vira para um lado, ninguém pode fazer algo assim se o Senhor não for com ele. Ele vira para o outro, como pode isso acontecer? Ele vai para o sinédrio, vai para o trabalho, ele anda, acorda, dorme, e esse pensamento o persegue. Tira a paz de Nicodemos. E aquela pergunta dentro dele, que a sua curiosidade então se tornou uma obsessão, um fascínio. Essa obsessão se tornou uma admiração. E essa admiração domina completamente os seus pensamentos. Ele não pensa em mais nada. Ele só pensa, ninguém pode fazer algo assim se o Senhor não for com ele. Um dia então, Nicodemos inquieto, ele toma uma decisão. E ele decide, eu vou quebrar essa distância. Eu não aguento mais esses questionamentos. Aquilo é mais forte do que a sua reputação. Aquela pergunta é mais forte. E então o texto diz que Nicodemos, mesmo sendo um fariseu, ele quebra todas as barreiras e decide ir ter com Jesus, porque nada é mais poderoso do que o poder atrativo de Jesus. Quando ele abre os olhos de um homem, esse homem não resiste, porque a sua atração, o seu espírito, o convence, mexe com ele, abala as suas estruturas, quebra as suas cascas, e aquele homem cheio de religiosidade. E eu quero falar para os irmãos, é muito mais difícil um religioso se converter do que um homem que está na desgraça. Versículo 2. Quando Nicodemos chega diante de Jesus, ele diz, mestre, olha só, amado, mestre, sei que ensinas da parte de Deus, porque ninguém pode realizar sinais assim, se o Senhor não for com ele. E aqui eu quero que você preste muito atenção nesse texto. Nicodemos não chega fazendo perguntas para Jesus. Nicodemos, ele chega fazendo uma afirmação. Eu sei que ensinas a parte de Deus. Eu sei que você faz sinais miraculosos porque o Senhor é com você. Nicodemos chega fazendo uma afirmação e não perguntas. Mestre, eu sei que tu ensinas e os teus ensinos vêm da parte do Senhor. Mas também Nicodemos, tomado pela atração de Jesus, o seu coração, ele se enche do mestre, ele vai ter com Jesus à noite, mas ele também vem cheio de perguntas para Jesus. E Jesus, ao recebê-lo, ele responde, está ali no versículo, a partir do versículo 3, mas antes eu gostaria de falar uma coisa para pensar, todos aqui pensarem. Para mim, o que Jesus vai falar a partir de agora, do verso 3 ao versículo 8,
é sobre a obra do Espírito Santo que aconteceu na vida de Nicodemos. Nicodemos, antes de chegar até Jesus, o Espírito Santo estava trabalhando na vida dele. Estava convencendo de quem era o mestre. Havia um processo de conversão antes dele chegar até Jesus. É como uma criança. E eu quero, os teólogos de plantão, vou jogar uma bomba teológica para vocês pensar. Muito interessante. Uma criança faz perguntas depois que ela nasce, depois que ela cresce. Muito interessante. Ela nasce e depois ela faz as perguntas certas. Ela quer entender. E você já viu uma criança que quando ela cresce um pouquinho, tudo ela pergunta: pai, por quê? Por quê? Ah, a comida é assim, por quê? Por quê? E ela pergunta, por quê? Por quê? E há um diálogo entre Jesus aqui dos porquês de Nicodemos. Nicodemos chega diante de Jesus, e a primeira coisa que Jesus ele diz no versículo 3, em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como pode, sendo um velho, nascer de novo? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. E o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer. Você não escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos aqueles que são nascidos no Espírito de Deus. Nicodemos, para você entrar no reino de Deus, é necessário nascer de novo. Em outras palavras, Jesus está dizendo a Nicodemos: não é a lei, não é o guardar os mandamentos, não é ser um religioso e nem guardar sacrifícios que pode fazer você entrar no reino de Deus. Para entrar no reino de Deus tem que nascer nesse reino, e isso é a obra de Deus, isso é a obra do Espírito Santo. Não é através da religiosidade, não é através da frequência dos cultos e nem de estar aqui na Igreja Batista Central. Para entrar, ver o reino de Deus, é necessário nascer de novo. O que Jesus está dizendo: nada disso é suficiente, Nicodemos. Os seus sacrifícios, tudo, nada é suficiente, porque carne e sangue não pode herdar o reino de Deus. E o segundo ensino de Jesus, do versículo 9 ao 17, é bem interessante. Ele fala assim, Jesus primeiro ele fala assim, parece que ele joga uma pergunta, né? Para entrar no reino de Deus é necessário nascer de novo. Primeiro, nascer de novo. E do versículo 9 a 17, Jesus ele vai ensinar da seguinte forma, que para nascer de novo é necessário crer no Filho de Deus. Vou repetir. Para nascer de novo é necessário crer no Filho de Deus. Versículo 9, perguntou Nicodemos: como pode ser isso? Jesus disse: você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Asseguro que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim você não aceita o nosso testemunho? Eu falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se falar das coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Versículo 14, da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê
não pereça, mas tenha vida eterna. E o texto mais lindo entre nós, porque Deus amou o mundo, vamos todos falar? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que esse mundo fosse salvo por meio dele. Nicodemos pergunta, mas como pode ser isso? E ele, sendo mestre em Israel, no versículo 14, da mesma forma como aconteceu lá em Números 21, que o povo pecou contra Deus e Moisés, murmurou do maná. Fala assim, vocês trouxeram nós para morrer nesse deserto. O povo murmurou contra Moisés e contra Deus. E o texto vai dizer em Números 21, de 5, a partir do versículo 5, falando que por causa da murmuração, do pecado do povo contra Deus, Deus ele enviou serpentes que picaram todo aquele povo. E muitos começaram a morrer por causa do veneno da serpente. E começou a muitos morrer no arraial de Israel por causa do pecado do povo. Todos começaram a morrer. Então Moisés ele vai orar a Deus e ele ora, Senhor, o povo está morrendo. E Deus então ouve a oração de Moisés e fala, olha só, levante uma serpente, e será que todo aquele que ver essa serpente levantada será salvo, não morrerá. Jesus ele então volta, fala assim, você é mestre, não entende essas coisas? Da mesma forma como foi lá no deserto, quando a serpente foi levantada, o Filho do Homem, Jesus, será levantado na cruz. E todo aquele que mirar, todo aquele que o vê, todo aquele que o Espírito Santo revelar quem é Jesus, será salvo dos seus pecados. Isso é maravilhoso. E eu quero fazer uma pergunta para você. Só nasceu de novo quem tem essa visão na sua mente. Sabe por que você vê o Filho crucificado, que pagou um alto preço na cruz? Por causa do novo nascimento, da regeneração. E aí nós temos trabalhado, eu tenho trabalhado com isso, é incrível, querido. O Espírito Santo, e eu perguntei para Deus, eu estava assim, Ricardo, olha só, eu estava hoje assim, meditando, rapaz, isso saltou de um jeito. Por que Jesus respondeu a Nicodemos, primeiro, necessário é nascer de novo, depois falou da obra da cruz. Eu até pensei em pregar ao contrário, eu vou falar da cruz primeiro, e depois da regeneração. Porque primeiro Deus, o Espírito te convence. Vida. Depois você faz as perguntas. Primeiro você nasceu. Foi regenerado pela graça de Deus. Agora você faz as perguntas para o Senhor. Oh. Está nessa ordem. E eu falei, uau. A gente que é criança agora pergunta, por que, Senhor? Por que o sofrimento? Por que essa angústia? Por que eu tenho passado por isso? Por que, Jesus? Parece que Nicodemos agora, quando chega Jesus, parece uma criança. Por quê? Por quê? Por quê? E o Senhor vai ensinando, e o Senhor vai ensinando, mas o Senhor ensina aqueles que foram ressuscitados com Cristo. Jesus ensina aqueles que foram regenerados pelo Espírito Santo, aqueles que foram atraídos pela sua graça, e enxergaram essa obra maravilhosa da cruz. Agora vem os porquês, e Deus responde todas as suas perguntas, todas as suas inquietações. E a pergunta que eu faço essa noite para você, e você, querido? Nasceu de novo? É alguém salvo pelo poder de Deus? Jesus abriu os teus olhos e você foi atraído para Ele, quebrou a distância e veio a Cristo pelo poder de Deus?
Ninguém convenceu Nicodemos, mas ele viu o Senhor. E ele quebrou aquela barreira e foi ao seu encontro. Se você nasceu de novo e creu nesse evangelho, o apelo que eu faço a você nessa noite, se você é um Nicodemos, alguém que tem vivido uma vida religiosa vazia, está aqui essa noite e o Espírito Santo tem trabalhado no seu coração. Quem é Jesus? Eu ouço falar sobre Jesus, e Deus te trouxe essa noite num poder atrativo. Você está aqui pela vontade dEle. Se você está aqui olhando Jesus de longe, ouve falar de Jesus, eu te convido nessa noite a você dar um passo, se aproxime dEle, se aproxime do Senhor. Dê um passo em sua direção, venha a Ele, quebre as reservas e chegue perto de Jesus. Se você está aqui, conhece Jesus e teve um encontro com o Senhor, mas por algum desapontamento se afastou da comunhão dos santos, do povo de Deus, do serviço do Senhor, hoje é o dia de você se aproximar do Salvador. Se há culpa, se há pecado, o sangue de Jesus que te atraiu, o poder de Jesus que te atraiu, o sangue dele te purifica de todo pecado. Confesse os seus pecados e se aproxime do Salvador. Não resista, você foi atraído pelo poder da cruz. E essa é para você, igreja. Se você nasceu de novo, nunca perca o coração de uma criança. Sinceramente, eu sei muito pouco sobre Jesus. Eu tenho 15 anos de ministério, mas eu tenho muito a aprender e muitas perguntas a fazer, muitas respostas a ter. Eu vejo que Nicodemos, quando nasceu, aquela criança recém-nascida, cheia de por quê, Senhor? Por quê? Sempre se aproxime da palavra do Senhor, dos líderes da igreja, e pergunte por quê. Nunca perca o coração de aprendiz. Tantos porquês o Senhor, Nicodemos fez para o Senhor. Por quê, Senhor? Eu não entendo sobre o novo nascimento. Me explica mais sobre a obra da cruz. Me explica mais sobre a santificação, sobre vida cristã, sobre como eu devo viver uma vida diante da face de Deus. Como eu posso viver através de Cristo Jesus essa vida diante da face do Senhor? Como eu posso aplicar e fluir isso e responder e Cristo viver em mim neste mundo através de Cristo Jesus? Por que isso? Por que aquilo? Eu não entendo, Senhor. Tenho passado muitas coisas na minha vida, mas você precisa perguntar ao Senhor. Diretamente a Jesus, pessoalmente, na sua presença. Vá a Ele e fala, por que, Deus? E não há oração e pedido que não tenha respostas, e as respostas estão na palavra de Deus. Nunca perca o coração de menino, de criança. Aleluia! Nunca perca isso. Como Davi, coração dependente, sedento, curioso, atraído pela presença e pela glória de Deus. E se você foi atraído pelo poder de Deus, nasceu de novo, o Espírito Santo te revelou o Filho pendurado no madeiro. Ele perdoou naquele madeiro os teus pecados, morreu em teu lugar, foi moído e castigado por Deus. Os nossos pecados o levaram à cruz. Se o Espírito Santo abriu os teus olhos, por causa da regeneração, você foi vivificado. Eu quero te convidar para uma coisa nessa noite. Adore ao Senhor
de todo o seu coração. Você tem Cristo, você tem o suficiente, você tem tudo dentro de você que o motiva. Cristo deve dominar completamente todos os dias os teus pensamentos. Os meus recursos pertencem ao Senhor, o meu trabalho, tudo é dele, mas que você possa expressar através da sua vida adoração ao nome de Jesus. Celebre a vida de Cristo. Compartilhe com os outros sobre Jesus. Existem muitos Nicodemos perto de você, que estão cheios de dúvidas. Ouviram falar do Senhor, mas precisa de alguém que o aponte para Ele. Transborde a vida de Cristo ao seu redor. Sirva a Ele com toda alegria. Apresentai-vos a eles com cânticos, porque o nosso Deus é bom. Quantos aqui nasceram de novo? Quantos aqui o Espírito Santo vos regenerou e vos vivificou, e você foi atraído pelo poder regenerador de Jesus e creu no Evangelho? Você é um filho de Deus, nascido, faz parte desse reino. Eu quero te convidar a adorar esse Senhor. Como nós cantamos essa noite, eu queria chamar o ministério de louvor aqui, que Ele nos atraiu. E talvez você seja Nicodemos nessa noite, está sendo atraído pelo Senhor. Feche os seus olhos, querido. Eu queria orar com você. E a minha oração é, se você veio essa noite aqui, atraído pelo poder de Jesus, convencido pelo Espírito Santo de Deus, o meu convite nessa noite é que você tome um passo, quebre a religiosidade, venha à presença de Jesus, corra para Ele, dê um passo além, rompa com suas barreiras e venha à presença de Jesus e entregue o seu coração a Ele. Se você está aqui como Nicodemos, o apelo que eu faço, venha à presença de Jesus. E em segundo, querido, se você está afastado da presença de Jesus, ama Jesus, está com Jesus, mas está afastado da comunhão com o Senhor, da comunhão com a igreja dos santos, que você também quebre essa barreira e se restaure com o Senhor e com a igreja de Jesus. Nós queremos caminhar com você e andar contigo.